Ô, meu jovem, tudo bem? Fala, Zé. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Achou o botão aí, meu? Do celular eu já estou acostumado. Agora eu tentei colocar no notebook porque acho que fica melhor. Ah, você tá E aí fazendo eu pelo não computador? aqui. De repente entrou outra pessoa. Tomou minha É, vaga na sua live. entrou a Cacilda e eu falei, cara, será que o João tá com o cabelo comprido, cara? Tava sem óculos. Aqui com Mas essa pandemia me deixou assim um tempo aí, viu, Zé? Ainda tem brincadeira, esse problema. verdade. Pode deixar eu dar um abraço aqui para a professora Valdirene, aqui nós encontramos lá no Expo Noiva há um tempo atrás, ela está participando aqui da nossa live também, quero deixar um abraço para ela. E eu queria fazer, a gente vai falar do seu projeto, que já virou lei, meu jovem, e que é muito importante. Inclusive, até conversei com o Ricardo Ayashi hoje pela manhã, e falou que a CACEM está tranquila porque ela não tem esse tipo de problema, que não precisa nem de lei, que ela cumpre todas as coisas numa boa. Mas a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho, mas eu quero perguntar para você como é que foi sua trajetória, e eu andei lendo, né, a sua vida, desde pequeno você já ajudava seu avô nas eleições, já era envolvido com política, né? Então você já tinha uma proximidade. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: em você estar, antes você estava fora, né, não tinha um cargo constituído, e hoje você tem. É muito diferente do que você pensava? Quando você chegou lá, você, cara, eu quero fazer um monte de coisa, conseguiu fazer, não consegue, é difícil. Como é que você está vivendo isso? Olha, são esferas diferentes, né? Eu sempre tive uma proximidade maior. E o executivo tem uma força de transformação muito grande. Então, você modifica mais rapidamente a vida das pessoas. E o legislativo é um grande acordo, né? E um grande consenso que tem que ser realizado para que você, nas suas pautas ideológicas ou nas suas ideias, consiga avançar. Com exceção de uma função muito importante que as pessoas gostariam de ver cada vez mais ativa, que é a fiscalização do executivo, né? Então, questão de CPI, questão de verificar os orçamentos, ver como os poderes estão gastando, essa cobrança que a gente tem e vem fazendo agora de uma maneira diferente. Então, é sim, difícil e muito diferente do que a gente pensava, no sentido de você ter que encontrar um consenso, entendeu? Para você conseguir emplacar alguma pauta, alguma ideia, algum projeto. Nesse sentido, é difícil. Mas é porque a sociedade nossa é plural mesmo e a gente leva isso daí com muito prazer. Mas eu acredito que o legislativo é onde você, de uma forma muito plena, você vive e respira a democracia, porque você está ali com os seus pares, mas com pensamentos diferentes, com visões de mundo diferentes, apesar de ser da mesma região. Mas eu tenho certeza que cada um ali procura o consenso, mas tem opiniões que às vezes se divergem, né? E isso é bom para a democracia. Isso é salutar, né? Eu considerei, é, aliás, na minha visão, tem 5 linhas ideológicas, né? O resto não tem como inventar muita coisa. Então você tem ali direita, esquerda, extrema esquerda, e você tem um centro. Então eu me considero de direita, né? O que significa isso? Ser de direita é você ter o teu mandato voltado pró do mercado, das livres iniciativas, de não regulamentação, mas você, em determinados assuntos, enxerga benéfica a interferência do Estado. E, principalmente, quando possível, implementar isso para melhorar algum aspecto social da população. E aqueles outros extremistas, tanto de esquerda e direita, não aceitam de maneira nenhuma nada que venha ou da esquerda ou da direita. Então por ter este tipo de visão, ver isso ser implementado, a gente consegue, com essa musculatura, mostrar para os colegas, para os pares, a importância de alguns projetos que nós temos colocando como esse projeto, né? A todos. Então, essa discussão dentro de uma casa de leis é extremamente importante. Eu gosto, eu respiro isso mesmo. É salutar. Eu quero deixar um abraço aqui para o William, lá da Casa Colonial, que está nos assistindo aqui. E também Opa, lembrar, conhece o William lá? Manda um abraço conheço. para ele. E também o André está falando, João, mande um abraço para todos os enfermeiros que estão à frente da pandemia, os profissionais da saúde. O André, um abraço para todos os profissionais da saúde. Tenha o meu respeito. Eu fico me sentindo, de certa forma, agora
pouco impotente porque vocês são os guerreiros maiores que estão à frente aí de lutar, liderar a sociedade para que a gente vença esse mal maior que é todo mundo. Parabéns. Com certeza. Ô, João, você é um dos mais jovens deputados estadual do Brasil. Tem um menino no Ceará que tem 20 anos, o André, né? E você foi eleito com 30 anos, se eu não me engano. Era isso? Com 29, 30 anos? Fui eleito com 31, acho que eu já tinha 31. 31 você fez esse ano? 32. 32? Mas... rápido. Então, entre 30 e 31 anos, mais ou menos. Isso, eu fui eleito com 31 anos, em 2018. Você teve 11 mil votos e conseguiu a sua colocação pela legenda, foi isso? Na verdade, assim, é interessante você me perguntar isso, porque eu fui primeiramente prejudicado pela legenda. Eu fui candidato a vereador em Campo Grande, preenchi as vagas, fiquei entre os 29 mais votados, então eu sei o que é ser prejudicado pela legenda. E depois, na campanha de deputado estadual, acabamos fazendo a legenda, mas ninguém nos puxou, né? O próprio deputado, aí, o capitão Contar, a votação dele e a votação do Coronel Davi, um teve quase 80, o outro teve 50, possibilitou a legenda puxar outros candidatos. Sim, sim. Isso não foi o nosso caso. Nós montamos um grupo de pequenos partidos, de pessoas que tinham condições de se viabilizar durante a eleição, e essa chapa conseguiu obter o quociente eleitoral pelo critério de média. Então, a nossa chapa foi muito bem votada sozinha, de maneira isolada. E nós não tínhamos ali nenhum líder, nenhum governador, nenhum prefeito de capital, nenhum senador, nenhum deputado interferindo nessa chapa nossa. Foi uma chapa que ficou sozinha, né? Houveram alguns problemas na época da eleição e esses partidos se uniram para tentar fazer uma vaga. E deu certo. Sem interferência, sem recurso financeiro, nós conseguimos aí conquistar essa vaga. Então você é simpático ao voto distrital, então? Olha, eu sou contra a legenda, eu sou uma pessoa que fui beneficiado pela legenda, que sou contra, que acredito que o voto distrital misto é o mais interessante para a representatividade da sociedade, mas o que as pessoas mais vão entender, e as pessoas hoje estão mais preparadas para julgar válido, positivo, é a modalidade chamada distritão, que é o seguinte: os mais votados elegem, basicamente. Eu acho que isso é uma pauta, Zé, que a população inteira quer. A população nem tem. Porque o efeito tiririca é muito ruim, né? É horrível você votar numa pessoa, ela ter mais votos e outra pessoa com menos votos assumir não ser legitimada. Tem uma razão de ser e tem um objetivo. Por exemplo, caso nosso, da nossa eleição, da maneira como nós assumimos, é o seguinte: partidos que não tenham grandes financiadores, grandes lideranças, pequenas, podem se reunir e formar um candidato. Só que, ao longo do tempo, isso foi desconhecido, porque vendiam-se, vamos dizer assim, vendiam-se no bom sentido, mas atraíam-se as pequenas legendas, colocava-se escondido um candidato em um partido que era, durante a campanha, milagrosamente financiado, e esse cara normalmente era até mais ligado a alguma outra legenda maior, algum outro partido. Então enganavam-se os partidos pequenos, através de uma injeção grande de dinheiro, de recurso, de estrutura, de apoio político, na véspera da eleição, e esse candidato era premiado com uma vaga. Isso aconteceu muito, e esse efeito atrapalhou essa lei que instituiu aí o voto proporcional, que tinha uma razão de ser melhor, mas infelizmente a política deturpou essa ideologia. Então, as pessoas hoje não aceitam mais isso. Então, nós estamos preparados aí para avançar e para colocar que os mais votados venham a ser eleitos, independente de nenhum cálculo mirabolante. Acho que isso tem que mudar mesmo. Com certeza. João, você que é jovem né, e tem colegas da sua idade e com menos idade que você, apesar que está começando a mudar um pouquinho, né? Nós temos a Tabata, nós temos um André lá do Ceará e tudo mais. Por que o jovem não vai para a política, que nem você foi, assim, com a sua idade? Os seus colegas, eles não têm interesse, eles não querem... O que eles pensam? A juventude, Zé, ela tem uma força
de mobilização extraordinária. Às vezes o jovem não tem consciência da força que ele possui para alcançar os maiores cargos desse país. E às vezes o jovem sente uma insegurança de pensar que se ele sair candidato a algum cargo político, ele já viu várias vezes o pai de algum amigo eleger com muito dinheiro, o avô de algum amigo eleger, e que isso seria impeditivo. Entrar nos meios de comunicação, entrar nos prefeitos, entrar nas cidades, de que maneira que você vai chegar para mostrar o trabalho do jovem. Então, o jovem fica um pouco inseguro. E, normalmente, as grandes e espertas raposas da política cooptam os jovens dizendo que vão trazer para dar alguma oportunidade política, lança o cara num cargo, às vezes equivocado, no momento errado, sem estrutura, e frustra a candidatura desse cara, deixa ele endividado e usa o jovem para fazer legenda para aqueles candidatos que já estão aí com a vaga praticamente emplacada. Então, o jovem tem um pouco de receio. Só que a rede social, ela tem uma capacidade, Zé, É um poder enorme. De mobilização tão grande que quando eu saí candidato a vereador, eu lembro que alguns vereadores que já tinham vaga, estavam fazendo campanha ali no Bar do Zé, e eu cruzei alguns candidatos, e eu ouvi pejorativamente falando assim, olha lá, eu estava com uma live igual nós estamos fazendo agora, igual todo o país está votando nas assembleias, igual as pessoas estão entrando dentro das casas para manterem algum tipo de contato, estava lá eu com o meu Facebookzinho, com o meu celular, mostrando o que eu achava diferente no centro, que podia ser mudado em Campo Grande, as ideias. E eu lembro que as pessoas que trabalhavam para os outros candidatos falaram, olha lá, esse daí, coitado, não vai chegar em lugar nenhum, é o bobo do Face, bobo do Facebook. Isso por não conhecer essa ferramenta, talvez por não ter conteúdo a ser explorado dentro de uma live ou ideias sem estarem desenhadas, pré-formatadas por marqueteiros, equipe de comunicação, porque a live é isso daí, você está mostrando, você está falando, você está dando o teu conteúdo, e se você não tem, encerra a live, fecha, e vai para casa. E o jovem mostrou que consegue explorar tão bem quanto os mais experientes, mais preparados, com os seus conteúdos, com as suas pautas, essas questões dentro da rede social. E isso veio surpreendendo, tanto que somos nós que temos que ensinar os mais velhos a como participar, como formatar alguma coisa para jogar dentro dessas ferramentas diferentes. Quer dizer, as pessoas mais experientes têm muito conteúdo, muito preparo, mas a maneira de transmitir, de alcançar, de potencializar essas informações, faz quem fez, criou, foram aquela molecada lá de Harvard, das universidades norte-americanas, dentro dos computadores, dentro dos canais, dos blogs, que implantaram tudo isso. Então, isso é muito natural para o jovem. E isso na política está sendo experimentado e está dando bons resultados. Eu estou gostando de ver o pessoal mais jovem que foi eleito junto comigo, tanto em Brasília como em outros estados. É um pessoal que está fazendo de tudo para fazer a diferença, para trazer mudanças para o nosso estado. Tá certo. Meus cachorros estão tudo doidos aqui latindo, mas vamos lá. Queria falar da presença da Tarsila, da Dulce, da Cláudia, né, do Buffet Mega Eventos. Um abraço para todo mundo. Muita gente aqui. Olha, você pode falar para eles aí, que podem mandar pergunta para a gente, viu, Zé? Sim, com certeza. Estamos à disposição. Né, a Juliana. Nossa, mas tá uma briga aqui, rapaz. É que chega esse horário, elas ficam doidas para brigar. Ô, João, Zé, você está deixando os cachorros com fome, fala a verdade. Hã? Ô, Zé, você está deixando os cachorros com fome, fala a verdade. Tá com fome? Não, acabaram de comer, elas ficam com energia e ficam brigando. É uma briga danada, mas tudo bem. São as lives caseiras. Ô, João, o que você, como jovem, está fazendo para ajudar outros jovens que querem entrar na política? Você está fazendo tem algum olhar especial? Você está motivando as pessoas que estão do seu lado para também fazer o que você está fazendo? Porque a gente precisa de liderança jovens, cabeças boas, entendeu? Inovação. Acabei de ler aqui num comentário, precisamos de renovação.
A gente precisa da inteligência de vocês, né, para tocar esse Brasil, para esse Brasil mudar, cara. Ô Zé, é o seguinte, o jovem, nós estamos criando vários projetos de participação que garantam, por exemplo, na Assembleia nós propusemos aí, em parceria com o deputado Lucas de Lima, eu lembro que foi um evento que foi um pouco criticado porque nós homenageamos os digitais influencers, que são os jovens. E houve com alguma parcela da mídia, um certo desconforto por entender que essa galera não seria assim jornalista, mas são comunicadores, são jovens comunicadores, formadores de opinião que estão dentro das redes mostrando e fazendo a diferença. Então, nós ajudamos ali na construção desse evento para trazer esse pessoal para dentro da política, para mostrar para eles que a Casa de Leis abriga essas pessoas. Dentro da Assembleia existe um programa muito legal chamado Parlamento Jovem, e um dia eu fui numa sessão e estava perto dos apadrinhamentos dos jovens. E eu saí de lá, afiliados políticos lá, por ser o deputado mais jovem. E aí, conversando com eles, mostrando livros interessantes para ler, sempre tentando participar da sessão que eles fazem votações e fazem indicações, confeccionam projetos de lei para sugerir para os deputados estaduais. Então, nós temos toda essa preocupação. Agora, a bem da verdade, Mato Grosso do Sul já mostrou, através dos movimentos de rua, de manifestação social, que está colocando a população automaticamente, Zé, está colocando as pessoas na política, os novos, os jovens, não só novo de idade, mas isso está acontecendo de uma maneira assustadora e te garanto, isso vem causando preocupação na velha, antiga, desastrosa política. Eu te garanto. Ainda bem. Ó, deixa eu só dar um abraço para a Juliana aqui. E a Juliana conhece quem fez barulho aqui, né? Que ela falou que ela ama, que é a Beloca e a Madá. São as duas, a vira-lata e a Schnauzer, que tem aqui em casa. Então, um abraço para a Juliana aí, para a Márcia, né? Johnny Catan, quem mais? Tem muita gente entrando aqui, ó. A Daisy, Joe, e aí vai. Meu jovem, você está com quantos anos lá já? Tem 2 anos? Vai fazer 2. Porque a gente, na verdade, a gente assumiu dia 1º de fevereiro de 2019, né? Então, estamos aí, já na metade, já quase. E me fala uma coisa, quais são suas pretensões políticas? Você quer continuar como deputado? Você quer um outro cargo? O que você pode, você pode ajudar o nosso país, né, com a sua experiência e com a sua juventude? Ô Zé, eu vou seguir até onde as pessoas e Deus me permitir. Na minha campanha de vereador, eu ajoelhei no altar de Nossa Senhora, do Perpétuo Socorro, e eu queria muito ganhar aquela eleição. E eu pedi para ela uma única coisa, que se não fosse a minha hora, que ela se encarregasse de realmente me conduzir para uma outra eleição. E a perder pela legenda, né? Votos, perdi aquela eleição. Então, a partir daquele momento, eu senti dentro do meu coração que eu tenho uma missão que está sendo comandada, oportunizada por Deus, né, para que a gente consiga fazer a diferença na política. Os embates que nós estamos fazendo, enfrentando o velho sistema, isso não tem preço, isso dá uma satisfação enorme. Então, eu vou dentro do nosso grupo político, dentro do que as pessoas, nossos eleitores, nossos companheiros, nossos amigos propiciarem, eu vou tentar sempre me projetar. Por exemplo, se pintar a oportunidade para disputar aqui a Prefeitura de Campo Grande, nós vamos disputar. Se pintar uma oportunidade boa, segura de disputar com maturidade no Senado da República, o governo do Estado, nós queremos estar preparados. E eu falo sempre de Deus, de achar que nós estamos dentro de um caminho que foi traçado por ele, não só eu, mas acho que todo mundo tem algum tipo de missão, porque o projeto que fez você me chamar para essa live é um projeto de saúde que nós propusemos lá atrás,
logo que eu tive a oportunidade já de tomar posse do cargo, nós estudamos alguns projetos legais e começamos a brigar pela viabilidade dele, e que veio a ser aprovado exatamente no momento de pandemia, onde os planos de saúde estão negando assistência às pessoas que contribuíram a vida inteira, que estão restringindo direitos do consumidor, estão violando, reduzindo contratos, tentando a todo momento criar uma sensação ruim, Zé, na sociedade brasileira, de que você sempre precisa de alguém, de algum amigo, de algum político, de algum líder, para fazer cumprir o teu direito, inclusive a ter um benefício de algo que você paga, não só uma questão que já é seu direito. Mas nós vamos falar disso de no política finalzinho da nossa live. O Néder está falando aqui, ó, gostaria de participar de reuniões com jovens que estejam trabalhando para criar leis de políticas públicas para a saúde. É possível, não é possível? Não, claro que é possível, Néder. Vai ser um prazer aí. Vamos deixar restabelecer essa pandemia para organizar reuniões, né? Porque agora, a não ser que virtuais também, mas nós estamos discutindo vários projetos ligados para a área de saúde, e eu não quero abordar isso, que eu vou avançar no tema que você está me perguntando, Zé, mas eu quero falar o seguinte para o Néder. Mas você deixa o convite para ele visitar você lá na Assembleia? Né? Tá certo, mas eu quero dizer o seguinte, Néder, é muito difícil você emplacar qualquer projeto contra operadora de saúde que mexa, que traga algum benefício. Em Brasília é mais difícil ainda do que aqui na Assembleia. A gente brinca que existe um buraco negro na Câmara Federal e que tudo que você protocola contra operadora de saúde, ele entra lá e o projeto acaba desaparecendo. É o Triângulo das Bermudas. Basicamente isso, Zé. A Mari Benjamin. É possível ensinar política nas escolas? Teria como apresentar alguma proposta nesse sentido? Olha, Zé, eu tive uma reunião com uma pessoa da política. Eu não vou citar o nome dela para não ser desagradável e desastroso, mas eu tive uma reunião um ano antes da pandemia e disse o seguinte: eu tenho um projeto pessoal de transformação de ensino. Zé, qual que é o projeto? Todas as pessoas podem ter acesso ao conteúdo, Zé, das melhores escolas de ensino do Estado, e que isso seja levado para a rede pública. Basta hoje uma câmera, um gravadorzinho, você grava todas as aulas das melhores escolas, põe isso no arquivo, no sistema digital, ou até mesmo no YouTube com algum tipo de login, e disponibiliza para aqueles alunos da rede pública que querem, pelo menos num projeto piloto, assistir uma aula dessa para tirar dúvida com o melhor ensino que seja fornecido. Então você pega hoje, isso principalmente com o objetivo de fazê-lo ingressar nas melhores universidades do país, porque essas escolas particulares, os cursinhos, eles ensinam de uma maneira e voltada, né, não só para essa parte de pesquisa, que também é muito importante, que já tem, mas aquela pessoa que quer mudar o plano dela. Hoje, no estado de Mato Grosso do Sul, a metodologia ela é de pesquisa. E se você quiser mudar para que isso consista em uma metodologia de resultado, de aprovação, de transformação, de conhecimento, você poderia fazer isso de maneira virtual e disponibilizar. Isso ficaria muito mais barato. Faça um grande contrato. Eu disse para a pessoa que isso era possível fazer e que o aluno, não sei, a matéria A, B, D, C, assiste uma, duas vezes a aula, está mais disponibilizada para ele, e isso ia melhorar muito tirar as dúvidas. Imagina se, ou a própria aula do professor da rede pública, imagina que no dia você faltou, ou que no dia você não estava bem, você não estava concentrado, você chega na sua casa, você pega aquela aula e assista uma, duas, quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. E hoje, na pandemia, o que está sendo oferecido é exatamente isso pelas escolas particulares. Algumas públicas estão já dizendo sobre a possibilidade de ter esse tipo de encontro virtual dessa maneira que nós estamos tendo. Então, quer dizer, pelo menos nesse sentido, a pandemia vai ser legal para mostrar o sistema virtual, a possibilidade de trabalho mesmo, de ensino, através
das redes sociais, das ferramentas Com digitais. certeza, João. Só Então, precisa é uma capacitar, mudança. só Esse precisa toque. capacitar os professores, porque eu vi uma professora reclamando, ela falou assim, eu fui treinada para dar aula presencial. Eu nunca fui treinada para dar aula virtual. Eu preciso aprender isso também. Então, tem muita escola hoje que está falando que está ensinando e tem aluno falando que está aprendendo virtualmente. Precisa melhorar um pouco esse aspecto. Mas deixa eu te falar uma coisinha aqui, que o Juba está falando, neste momento de pandemia, não precisamos de mais impostos. E o deputado apresentou projetos interessantes nesse sentido para isentar os altos impostos. É verdade? Não, é verdade. E eu vou explicar aqui, Zé, se alguém quiser saber. Ah, Essa é a vantagem do jovem. E isso realmente acontece e é muito legal. O jovem não se conforma. Então, eu cheguei na Assembleia e me disseram o seguinte: as melhores equipes. Eu sou advogado de formação, formei no Mackenzie, formou no pós-graduação Mackenzie. no PUC, vim para cá, tal, beleza, tem um bom preparo. Mas também existe nas casas as suas consultorias que também têm um alto preparo. Estão acostumados com aquela rotina. Então, eu cheguei na Assembleia e disseram para mim assim: olha, deputado, eu sei que você gosta de projetos que isentam, que reduzem tributos, essa é a sua bandeira, a sua ideologia, nós sabemos disso. Mas existe na Constituição Federal um grande impasse. Eu falei, qual é o impasse? O impasse é o seguinte: guerra fiscal. Então, nenhum Estado pode hoje diminuir o tributo, conceder isenção, sem que o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda editem Confaz, né? uma resolução, que é o CONFAS, dizendo, olha, nessa categoria de produtos, pode estabelecer uma alíquota de 0 a 10, na outra de 2 a 3, e assim vai criando as alíquotas e base de cálculo. E eu comecei a estudar isso, e realmente é isso, mas eu nunca me contentei. E achei um julgamento do Supremo Tribunal Federal dizendo, opa, pera lá, nós podemos realmente impor esse sistema quando ficar caracterizado que se trata de guerra fiscal. Agora, quando a situação não for guerra fiscal, eu não preciso de autorização de ninguém. A Assembleia pode propor, o governador pode propor, independentemente de reduzir de verdade. Então, como nós estamos numa pandemia, e aí respondo para eles, como nós estamos numa pandemia, eu propus isentar toda a carga tributária de álcool gel, de detergente, de máscara, de produtos de higiene básica, que boa, um rol de mais de 60 produtos, isentar o ICMS. Por que isentar ou reduzir? Porque eles estão sendo vendidos numa quantidade muito maior. Sim. Algo que chegou a custar 3, 4 vezes, hoje está o dobro, deu uma estabilizada, mas basta você fazer esse exercício. E saber se é justo da população que está ficando sem emprego, sem oportunidade, nesse momento ter que se preocupar com um produto caro, porque incide a mesma quantidade de tributos que incidiria em condições normais. Então, é inadmissível isso. E realmente, a gente propôs isso e levamos de bandeira o Chega de Impostos, que foi um movimento que me ajudou das ruas a entrar dentro da Assembleia Legislativa. Maravilha. João, tem várias perguntas chegando, mas eu vou deixar um convite para você depois pegar essas perguntas e você responder para essas pessoas. Tem pergunta do Kiko, tem, assim, então várias perguntas chegando aqui. E eu quero entrar agora na pauta que eu te convidei, né? Beleza. Que é sobre a lei que você fez, a 5.516. Né? Primeiro eu quero saber o que te sensibilizou para você buscar esse tema. Foi uma proximidade? Você conheceu alguém que estava passando isso? Foi como é que fala? Ouvir o que as pessoas estão necessitando? Como é que aconteceu isso? Ô Zé, eu fui eleito e uma das primeiras coisas que eu fiz em seguida da eleição foi me filiar, me associar à Santa Casa de Campo Grande e estabelecer um vínculo com a Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba. Na época era o doutor Isaqueu que era o presidente lá. Exatamente, eu faço parte do quadro hoje da Santa Casa. Por que eu fiz questão de ser empossado, de tomar conhecimento? Porque
hoje nós temos um problema grandioso, Zé, é que a Campo Grande abastece a saúde do interior. Isso não faz sentido nenhum. Um prefeito do interior, uma das primeiras coisas que ele vai te pedir é emenda, vaga aqui na Santa Casa, porque na cidade dele não tem, ou não tem num local a 100 quilômetros, 50 quilômetros do município dele. Então, a saúde nossa do interior, ela é totalmente direcionada para Campo Grande. E ela não pode esperar, porque a pessoa, para sair dessas cidades, ela tem que ter a confirmação de que o poder público aqui, na Santa Casa, no Hospital Regional, onde quer que seja, vá receber essa pessoa, porque precisa existir uma vaga. Então, eu imagino, e por isso eu tenho que parabenizar o Ricardo Ayashi pelo hospital que ele fez em Corumbá. O Ricardo faz excelente trabalho, um colega nosso, e nós também converso muito com ele, sempre peço para ele ali alguma coisa em prol dos associados, daqueles que participam da CACEMES, que vêm até nós, e ele sempre também nos atende, um cara que tem um bom coração. Verdade. Ele teve essa sensibilidade de, né, fazer a CACEMES atender melhor no interior. Mas desculpa que eu te cortei. Continua falando. A pessoa teria que ter, então, a confirmação aqui. E para falar da CACEMES, já que você tocou no assunto, ela mostra que o governo do estado de Mato Grosso do Sul é ineficiente. Porque quem vem estabelecendo saúde, levando saúde para o interior, hoje, verdadeiramente, é a CACEMES. Quantos hospitais a CACEMES tem no interior? Certo. Já tem em Paranaíba, já tem em Corumbá, tem CACEMES para todos os lados. Só que é limitado, né? Pode fazer outros atendimentos, mas é um público limitado aos servidores públicos do estado de Mato Grosso do Sul. É assim que você entra, que você participa e financia a CACEMES. Então você vê que é uma empresa grande que vem fazendo aquilo, às vezes, do Estado, porque na Constituição diz que a responsabilidade é do Estado. O Estado tem que tomar e levar essa saúde para as pessoas. Mas a CACEMES vem trabalhando para o Estado, praticamente fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, dever de casa. Então, eu tive essa possibilidade de me vincular a essas instituições para começar a entender de saúde mais do contato e enxergar a realidade das pessoas que sofrem diariamente com isso. Não só na saúde pública, quanto na particular. E aí a gente fala, poxa, às vezes a pessoa deixa de pagar uma continha, de ter uma alimentação melhor, um lazer melhor, para ter uma garantia de um planinho de saúde, Zé. E a hora que precisa do plano, a hora que o médico que estudou, que se formou, que pós-graduou, que é especialista, que é referência, que prescreva um tratamento, o plano de saúde negar o tratamento. Então, a gente começou, e eu como advogado, muitas das vezes... Nesse caminhar, você pegou uma assessoria também do nosso ex-ministro lá, o Mandetta, não? Não tive oportunidade de conversar com o Mandetta sobre esse projeto especificamente, mas ele é uma pessoa que escuta muito, ele é um amigo nosso, amigo da nossa família, nossas famílias. Conhece muito? Conhece bastante, né? Foi, inclusive, gestor de operadora de saúde, então ele sabe bastante desse tema aí e conseguiria nos ajudar, sim, mas nessa oportunidade... E aí você fez essa lei e eu fiquei sabendo também que vai ajudar muitas pessoas, os autistas, né? Me fala um pouquinho como é que seria essa ajuda. Qual eram as dificuldades? Algumas pessoas estão confundindo essa lei e me perguntando muito assim, olha, mas você está criando benefícios ilimitados para as pessoas que são seguradas, que têm um plano de saúde, alguém vai ter que pagar essa conta, porque não pode fazer tudo que não esteja no contrato. Não é essa a visão. O problema é que as operadoras de saúde, Zé, elas não vêm cumprindo o contrato. Então, quando você contrata, por exemplo, vamos para câncer. Você contratou lá atrás, há 15 anos você está pagando uma proteção contra a doença, câncer, e no seu contrato não tem nenhum tipo de restrição. Então, existem várias maneiras de tratar o câncer. Vamos falar da quimioterapia, da intravenosa e da iodoterapia. O teu médico vai dizer, olha,
você, Zé, tem que fazer a intravenosa. Você é preparado para fazer, o teu organismo tem condições, eu vou te prescrever, sei lá por qual motivo, mas vou prescrever intravenosa. Aí outra pessoa que esteja mais debilitada ou não seja o tipo de câncer adequado, diga assim, olha, você vai fazer, o teu médico diz, você vai fazer a quimioterapia oral, porque ela é menos invasiva, você vai ter a sua saúde restabelecida de maneira mais adequada, mais rápida, você puxa o contrato daquela pessoa, não tem nenhuma restrição. E o médico recomendou um outro tipo de tratamento. Surgiu um tratamento mais moderno, que o meu contrato lá atrás não restringiu. Não previa, porque não existia, mas também, né? E aí as operadoras tentam interferir no tratamento. Crianças especiais. Existe hoje um método que as mães nos colocaram, as mães de crianças autistas, do transtorno espectro autista, é chamado método ABA. É um método americano que foi desenvolvido nos Estados Unidos, especialmente, e ele tem que ser aplicado de que maneira? Contínua, dentro das escolas, dentro da casa, com as terapeutas indo. Ele significa Applied Behavior Analysis. Quer dizer, é um método de aplicação de análises comportamentais. Então, você tem que estar com a criança ali em todos os momentos dela, pelo menos uma parte do tempo. Isso, para o autista, é importante porque é uma rotina. Para ele, é um transtorno quando você quebra essa rotina. E os planos de saúde dizem, não, eu vou conceder só 10 sessões, ou eu vou conceder 100 a terapeuta ocupacional, ou não vou permitir isso e aquilo. E se você vê a evolução dessas crianças, é melhor e mais barato no longo prazo, inclusive os planos que façam, porque os problemas são diminuídos e as crianças são incluídas na sociedade. Então, esse tipo de situação, só quem pode prescrever e recomendar é profissional de saúde. Você imagina, Zé, outro caso. Eu vivo da minha voz, você também é um bom comunicador. Aliás, eu assisto você desde criança. Você já se inscreveu no meu canal do YouTube? Não, se inscreve lá. Eu vou escrever agora só por causa da pandemia, porque antes eu não estava inscrito, não. Se inscreve no canal do YouTube. Eu tive até o prazer de estar conversando com o Elias, ele tem 60 e poucos anos. E aí ele falou, eu vou te assistir na TV. Eu falei, não, deixa eu botar você aqui no YouTube. Ele falou, mas tá na minha mão, olha que fácil assistir. Quer dizer, hoje o negócio tá na mão ali, né? Tá fácil. Fica diferente. Então, Zé, imagina a seguinte situação. Você é comunicador e aí te dá algum tipo de complicação, alguma doença na garganta, laringe, e o médico te diz, olha, você precisa de 15 sessões. E aí o plano de saúde, não, mas eu só quero te dar 10. Mas aí eu não estou tratando a minha saúde, eu estou ali contemporizando, amenizando, mas não estou resolvendo o meu problema. Então, e vai jogar fora essas 10, né? Porque não vai resolver. Não vai resolver. Então, assim, já ficou consolidado no Poder Judiciário que quem prescreve o tratamento, quem tem condições de dizer e laudar, falar, olha, tem que fazer isso e o plano tem que cobrir, são os médicos. E o que acontece? Quando não cumpre, uma pessoa tem que judicializar. Mas é uma pessoa, Zé, entre 30, 100, milhões de pessoas que ajuizam uma ação e é só quando precisam mesmo, geralmente doenças graves. E ajuizando agora com uma força de lei também fica mais fácil para dar ali a sentença, né? Primeiro, vira uma garantia consolidada. Segundo, que abre espaço para uma parceria que nós fizemos com o PROCON, o trabalho do Marcelo Salomão, inclusive nos ajudou nessa aprovação, dando um parecer favorável à Comissão de Constituição e Justiça. O PROCON foi chamado e ali deu sua participação, nos ajudou, mas vai possibilitar o PROCON agir sozinho. Quer dizer, o Estado vai não só, além de aplicar agora essa lei como um direito para quem precisa do benefício, vai ter como estabelecer uma multa para cada caso que o plano de saúde descumprir. Então, essa é uma maneira de fazer a diferença e do jovem enxergar essa situação, já que você me coloca como jovem na política, sim, e do jovem trazer algo diferente, que não é só aquela lei que fica com a letra morta, Zé. Ah, o João fez essa lei, mas a justiça já dá. Não, espera aí.
nós fizemos a lei diferente, moderna, o Estado vai ter como participar, o Ministério Público vai ter como denunciar o PROCON. Eu tenho colegas que trabalham no Ministério Público com esse caso e falaram, João, essa lei só não poderia vir em melhor oportunidade e nos possibilitar, através de ferramentas legislativas importantes, para impor o cumprimento da lei. É isso que nós estamos precisando, Zé, nós fazemos leis bonitas para a população, que não se cumpre, não se cobra. Verdade, eu vi o que mais tem. Olha, eu sou legislador, eu fiz uma lei legal para você. Beleza, mas você não trouxe uma cesta básica aqui no meu bairro, essa lei sua eu nunca vi, está escrito num papel que, para mim, não chega até mim. É isso. Não muda a minha vida, né? Não muda nada na minha vida. Ó, o Romero está te parabenizando aí pela lei, né? Que ela vai auxiliar muitas pessoas. E voltando lá, quando você falou que fez a homenagem para os digitais influencers e que houve aquela rusga e tudo mais, mas a comunicação mudou. Por exemplo, eu me considero uma pessoa bem informada, porque eu estou na mídia, estou na CBN, eu estou em vários lugares, na TV Record, estou no Canal 4 da NET, enfim, converso com muita gente, eu me considero uma pessoa informada. Mas eu fiquei sabendo do seu projeto, que me chamou a atenção, e o convite está aqui para a gente conversar hoje, através de um WhatsApp que eu recebi da sua namorada. Olha só, a força que tem a comunicação nova hoje. É verdade, é muito rápido, é muito dinâmico, né, Zé? Então, assim, eu quis conversar com você, já tinha essa vontade, né? Porque você é um menino que está fazendo a diferença, tem muito para dar ainda para nós, entendeu? Quero que você incentive os jovens também a trilhar esse caminho, para a gente ter uma oxigenada na nossa política aí, né? Para a gente poder fazer esse país aqui um país melhor. Então, meu jovem, parabéns pela lei, parabéns aí pelo seu trabalho, e foi um prazer conversar com você. Estamos à disposição aqui. José, para mim assim, um carinho muito grande, sabe? Eu fico muito grato, já tinha um carinho por você, sou amigo da sua filha, né? Das duas, sim, né? Sim, Ariana, então, pois é, e fico muito satisfeito porque eu sempre tive em você um espelho de comunicação. Eu assistia o programa e depois comecei a acompanhar mais quando a Ariane começou a estar ali direto também, se envolvendo, mas ainda era criança e via assim as festas que eram realizadas, a cobertura dos eventos importantes que era feita por você, que continuam sendo feito, mas desde aquela época você se tornou para mim um ídolo. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com você aqui, esclarecer a das pessoas. É algo muito satisfatório ouvir as suas palavras, poder ter esse bate-papo, deixar aberto para as pessoas aí, o teu público que queira conversar conosco sobre política, cara. É muito legal isso. Isso é uma outra observação que eu queria fazer para encerrar. Quando eu era pequeno e conversava com os meus amigos sobre política, sobre o que a gente tinha que fazer para mudar, políticas estudantis, normalmente eu era o chato. Era um assunto que as pessoas não gostavam. E hoje pode falar o que for do Bolsonaro, do Haddad, do Boulos, do Lula, mas essas figuras elas estão exercendo pelo menos um papel importante na sociedade, que é de deixar as pessoas começarem a se interessar, conversar, opinar, divergir e encontrar algo mais importante na política, Zé. Convergência, para a gente poder caminhar junto para algum lugar, que é o que nós precisamos agora. No país. Pode terminar, termina. No país, em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. Deixar os empresários que produzem, que arrecadam, as pessoas, os eventos, com cuidado, dentro de um novo normal que vai se tornar o nosso país em matéria de biossegurança, para que essas pessoas possam arrecadar. O Estado que quer impor restrição desaparece no momento que não existe arrecadação, vai criar um vácuo de poder. E só unido nós vamos sair disso, Zé. E não é restringindo os direitos, as liberdades, as garantias do povo, das pessoas que produzem e que têm a sua...
controla o equilíbrio. A Gleice está pedindo para que Deus ilumine você. E eu queria falar uma frase do Lula que me chamou muita atenção na época, e que ele falava assim: se você não gosta de política, tudo bem, você vai acabar fazendo coisas de quem gosta da política. Quem gosta da política vai lá, vai se eleger, vai fazer leis, você vai ter que obedecer. Então, se não concorda, ou você pode acrescentar, entre para a política e dê sua parte, né? Eu acho que é esse olhar aí que a gente tem que ter. Existe tudo, Zé, menos político sem voto. Existe. É verdade. É verdade. E um voto é difícil, né, João? Nossa Senhora, eu bem sei o quanto que foi difícil chegar até aqui, mas agradeço a todos os eleitores, os amigos que ficam empenhados e saibam que sobre os nossos ombros tem uma responsabilidade um pouquinho maior do que os outros, porque nós somos novos integrantes da política e nós temos obrigação de não deixar as pessoas se desinteressarem ou se frustrarem na política. Então, eu tomo um cuidado enorme para não cair nenhum tipo... Essa responsabilidade é grande. Nenhum tipo de armadilha que seja a nós imposta e para que leve para as pessoas o nosso conteúdo, a nossa política, os nossos projetos, as nossas ideias de maneira legal e direta. Então, com o WhatsApp aberto, com o Instagram, eu que respondo ali, dentro do Facebook a gente vem respondendo, participando de tudo para que as pessoas se sintam, Zé, parte do nosso contato. Eu acho que isso é um diferencial e isso é importante. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Falou, meu jovem. Então siga lá o canal do Fez Eventos no YouTube. Vou botar essa matéria lá, vou botar nas TVs. Põe o dedinho, manda o like e bota para quebrar. Um abraço. Obrigado, tá? Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.